Bom dia. Tem luz aí, pessoal? Ai, desculpa, né? As pessoas ainda estão chegando. E eu perguntando se tem luz. Gente, acho que tá na hora de dar um jeito naquele depósito lá de cima. Assim, na casa de vocês também é isso? Sejam bem-vindas. Olha o armário lá, ó. Tô olhando aqui pelo meu celular, tá? Aquilo tá parecendo um depósito já, né? A gente vai guardando memórias, objetos de decoração. Vai ficando tudo lá, ó. Ah, eu tenho que pegar uma simbologia de hoje que tem a ver com isso. Só um pouquinho. Onde é que ele tá? O que acharam da minha analogia de hoje de manhã? Alguém acompanhou meus stories? Essa mama, né? E o pior, gente, é que é tudo real. O Paron acordou, o marido, né? Olhou lá para o cesto das frutas, que ele foi escolher as coisas para fazer a panqueca dele, que ele gosta de colocar as frutas, né? Eu também gosto. E disse, o que vai fazer com isso aqui? E eu olhei para ele, tipo, quem diz... Tu tá falando do maracujá ou tu tá falando de mim? A gente tem que rir, né? Mas olha só. E vocês viram que eu falei ali nos stories que tudo bem. Aqui mesmo, murcho, dá pra fazer uma boa sobremesa, um mousse. E ainda uma boa caipirinha, não é verdade? Eu vou fazer isso ao meio-dia, um suco. Enfim, iniciei o dia... brincando sobre essa analogia aqui, mas querendo dizer para vocês também o quanto às vezes as mulheres se sentem assim, né? Sugadas e espremidas na vida. Porque nós temos uma sobrecarga muito grande, porque a gente tá com tudo na corrida, e aí todo mundo vai sugando a gente, a casa, o trabalho, os nossos... a nossa família, nossos pais, os nossos compromissos, e a gente vai se tornando um chuchu meio... Um chuchu não, um maracujá meio murcho, né? Então é sobre isso que nós queremos conversar hoje, sobre esgotamento emocional, fazendo uma analogia com esse maracujá. E quando a carreira da gente, a vida da gente deixa de se fazer sentido, né? Eu tenho falado muito sobre esse tema aqui. Tem uma comunidade que se chama a Comunidade da Mama. Aliás, a Casa da Mama iniciou dessa forma. Nós temos agora um projeto muito lindo aqui, da gente criar essa Casa da Mama, que nasceu aqui, das minhas dores também. E dentro dela nós temos a comunidade, temos os círculos, temos a jornada, temos as parcerias que estão todas junto comigo aí, para a gente fortalecer e dar voz a todas as mulheres que se sentem esgotadas emocionalmente ali e encontrar portas de saída, porque não significa que a vida acabou, né? Quando a gente ou ficou madura, ou a gente se tornou essa adulta, né? Que serviu a tudo e a todos, e agora a gente não tem mais o que fazer. Nós temos sim, e nós temos que encontrar portas de saída para isso. Primeiro, destrancar essa dor emocional, encontrar brilho para a vida ainda, encontrar gosto por fazer coisas, e principalmente porque a gente vê a medicina nos ajudando tanto, né, nessa questão de manter o corpo saudável. Então a gente precisa fazer alguns processos, né, de reconhecimento interno da gente, do momento em que a gente está, para depois partir para uma nova temporada, gente. Vamos para uma nova temporada, independente da idade que a gente está. Se você está aí iniciando o teu processo na maternidade, lindo, maravilhoso, gente. Mas nós não queremos que vocês cheguem acabadas quando a gente está aqui na frente, que a gente sirva de inspiração para vocês. Gente, ontem eu me apresentei para uma amiga num evento que eu estava lá, e ela me disse que tinha mais de 60, e eu disse, mas que idade tu acha que eu tenho, mulher? E ela não acreditou que eu tivesse 60 anos. Talvez porque eu tenha alegria em poder compartilhar ainda. Eu me encontrei
nesse meu trabalho, eu ressignifiquei muita coisa da minha vida para poder realmente viver com plenitude tudo isso que vem agora. Mudar o meu tempo, eu não vou conseguir mudar a idade que eu tenho, eu também não vou conseguir. Então a gente aceitar com gratidão tudo que a gente viveu, não foi tudo como a gente quis, ok, mas daqui para frente o que a gente pode fazer. E se você está no meio do caminho e está esgotada, está num burnout, não está conseguindo dar conta, está desorganizada ali na sua vida, talvez seja a hora de dar uma parada, repensar, respirar um pouquinho mais e dar um novo sentido nessa vida que está chegando aí, né? Nesse teu momento que você está. E a gente pode recomeçar? Pode sim, gente. Pode, absolutamente. No momento que a gente quiser. Pode ser no momento que a gente está pagando boleto, pode ser no momento que a gente está aposentada, pode ser no momento que a gente está sozinha, porque os filhos não ajudam mais a gente. Pode ser em qualquer momento da vida, gente. Nem tudo vai acabar de uma hora para outra. Você que está iniciando sua carreira solo ali com o seu trabalho, querendo empreender de novo, vem com a gente aqui, vem comigo, vem com todas essas palestrantes maravilhosas que eu faço aqui online. Isso aqui não deixa de ser um evento, gente, só que é online. Eu tô aqui terças e quintas, sempre conversando com vocês aqui, quase que a mesma coisa de vocês estarem num evento presencial. O digital nos ajudou nisso. Então eu vou estar aqui sendo a anfitriã, coordenando aqui a conversa junto com pessoas maravilhosas que vêm contar suas histórias. E depois eu convido vocês para entrarem na comunidade da Mama, para vocês interagirem com outras mulheres, para encontrarem sentido naquilo que vocês estão fazendo e talvez vocês encontrem referências muito boas para vocês seguirem. Alguém deve estar passando alguma coisa que você está passando e vai dizer, olha, minha amada, eu fiz desse jeito, eu segui dessa forma. E aí vocês vão encontrar inspiração. E lá eu vou estar presente com vocês também. Vou estar oferecendo para vocês um grupo mais íntimo, que é os círculos. Aí a gente conversa um pouquinho mais de perto. Se precisar aprofundar um pouquinho mais, eu estou ali. Faço sessões de clareza para vocês, o que vocês precisarem. Hoje o nosso objetivo aqui é conversar com uma pessoa muito especial, que não me pediu ainda, mas ela precisa me solicitar para poder entrar. Minha querida Graziella, eu já conheço de alguns outros trabalhos. E hoje ela vem contar a história dela e vai fazer uma ponte entre o que ela era e o que ela hoje faz. Porque ela também sentiu que em algum momento a vida não fazia mais sentido. E é uma pessoa comum, como cada uma de nós. Ela era enfermeira, uma profissional da saúde. Vocês sabem que profissionais da saúde, gente, estão esgotadíssimos porque nós estamos esgotadas. Então todo mundo está correndo para buscar ou uma medicação, ou está buscando, ou o corpo mesmo, ele está frágil e está adoecendo mais rápido e muito mais cedo também. A gente está com pouca imunidade. Então tudo isso a gente precisa falar e falar da questão física, que é quando a gente se cuida, mas falar da questão emocional também, que são essas coisas invisíveis que a gente não enxerga, mas o dia a dia vai deixando a gente, que nem diz a mama, a gente vai fermentando. Que tal a minha provocação aqui? A gente vai fermentando de um jeito que uma hora até a gente ficar como um maracujá murcho e depois a gente vira, né, a mesa e aí às vezes faz escolhas que não são muito adequadas, às vezes a gente toma decisões sem estar muito segura, né, daquilo que precisa e daquilo que quer. Então, por que não viver com mais leveza? Por que não viver com mais tranquilidade? E é sobre isso que eu vou falar, junto com a Graziella, vou convidar para entrar, ela vai se apresentar, e nós vamos num papo descontraído com as perguntas de vocês aqui, que estão aqui, falar sobre isso. Mulheres maduras, que estão repensando suas carreiras, porque dentro do mundo corporativo, também às vezes é insustentável as cobranças, as exigências, as metas. E quando você tem o seu negócio próprio, é mais difícil ainda, porque daí é eu tudo, né? Eu sou marketing, eu sou administradora, eu sou.
E aí vai para casa, eu mãe, eu marido, eu esposa, eu a parceira, eu a amante, eu a que tem que ir para cama. Gente, tudo isso sobrecarrega a gente de uma forma que a gente não. Quando a gente vai se dar conta, a gente já passou do outro lado do limite, né? Então, vou convidar a Graziella para fazer a sua abertura e recebê-la aqui com muito carinho junto com todas nós. Não esqueça de fazer perguntas para a gente aqui, tá? Vamos aproveitar ao máximo essa hora que a gente está aqui. Enquanto ela entra, queridas, me digam, nós estamos no mês das mulheres. Oi, Bom bom dia. dia! Vou só terminar a frase que eu estava falando. Eu disse, já que estamos no mês das mulheres, me deem dicas de assuntos e temas que vocês acham interessantes aqui. Além deste, que vai ser muito necessário, né? O que tu vai trazer para a gente talvez nunca tenha tratado de uma forma específica aqui sobre essa questão do mundo corporativo e dessa exaustão que chega, né? Em algum momento da vida, porque existe muita cobrança, em especial para os profissionais da saúde, né? Como você vive. Graziella, muito bem-vinda, minha amiga querida. Espero que você se sinta acolhida aqui na casa da mama. É uma casa simples, é a minha casa, o meu dia a dia, né? Vou deixar que você se apresente, mas vou reforçar o tema que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre esgotamento feminino, emocional, quando a carreira deixa de fazer sentido. Muitas vezes a gente está, inclusive, ganhando muito bem, a gente está com uma perspectiva de crescimento muito boa, a gente sabe que é necessária, a gente sabe do conhecimento que a gente tem, mas chega num ponto que a água está batendo aqui, né? E a gente está Uhum. percebendo que tudo isso não está fazendo mais sentido para a gente. Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre esse cansaço, essa irritação, essa desorganização que às vezes nos assola sem a gente conseguir nomear muito bem. E quando a gente consegue, a gente se sente muito mais. é, Se reconhece de novo como mulher e com o nosso propósito de vida. Fica à vontade, meu amor, seja bem-vinda. Bom dia, então, Delurdes. Obrigada pelo convite, né? Que bacana falar sobre esse assunto, né? Falar sobre nós, mulheres, o quanto nós temos que olhar para dentro de nós, né? E nos cuidarmos. Isso é o fundamental para a gente não chegar aos esgotamentos, né? Então, para quem não me conhece, que acompanha aqui, o meu nome é Graziela Albeste, sou enfermeira, né? A minha Alberte, olha, gente, ela deve ser. Ela tem ancestrais na franceses, de François. Alemão, alemão, como Oi, diz a tem alemão. Marina. Errei, gente. Alemão, Então, essa dobradinha da língua para Albert. É muito Albert. chique, muito chique. Então, gente, tem uma trajetória bem interessante aí que eu vou falar para vocês, vou compartilhar e gosto, né, da analogia que a Delurdes começou fazendo aí com a casa da mama, com o maracujá, e eu vejo muito isso, né? O maracujá, para mim, ouvindo essa tua fala, é bem o que a gente vive no momento atual, são ciclos, né? Um momento não tá tão bom, mas dá pra gente transformar em algo muito positivo, em algo muito bom, né? Quando tu fala ali, ah, ele já tá feio, tá murchinho, a casca não tá legal, mas dá para fazer um mousse que fica espetacular, né? E a gente vive de ciclos, né? Um momento a gente tá bem, tá tudo ok, né? A vida a mil, e às vezes de uma hora para outra vem algumas situações que nos derrubam. E nós, mulheres, muitas vezes a gente não quer deixar transparecer esses sentimentos, né? A gente fica com Exatamente. ele todo guardadinho aqui no coração, né? Ou dentro da gente, sem falar com a psicóloga, sem falar com pessoas próximas, isso faz tão mal, né? Então eu acho que esse espaço aqui, né, Delurdes, que tu traz é muito bacana, que é um espaço de conexão, né? É um espaço seguro, digamos, né? Uhum. Então, eu acho que é importante. Na verdade, na verdade não, complementando o que você diz, né?
a gente já há algum tempo vem sentindo que a saúde mental das pessoas em geral, né, é muito, principalmente no Brasil, né, nós estamos assim num nível muito alto de ansiedade, muito alto de depressão e pessoas que estão se medicando muito. Uhum. E a gente precisa trazer isso com muito carinho, né? Com muito. Eu brinco com a mama para poder dar um pouquinho de leveza também, né? Porque senão a gente nós vamos morrer todo mundo abraçadas aqui. Então a gente precisa se apoiar e exatamente o lugar dessa cozinha da mama, desses espaços da live, é para tratar disso com seriedade, mas também com leveza, né? Porque cada uma de nós está sabendo o momento que a gente está, né? Aquilo que às vezes a gente não consegue nomear é quanto o termômetro está subindo ou não. E sobre isso eu queria que tu me dissesse assim, quando é que você, ou quando tu percebe que uma mulher está no limite dela, né? Quem sabe trazendo a tua história, né? Quando tu te deu conta que era mais do que cansaço, quando tu já estava emocionalmente esgotada, né? E por que que tu acha que as mulheres estão chegando nesse nível aí, né? Dentro desse mundo corporativo? Talvez trazer algumas pinças ali, algumas coisas eu já falei também, mas eu acho que no mundo da saúde também é muito gritante isso também, né? E trazer para nós aí essa soma de experiências que fez você se dar conta de algumas coisas. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a gente vive um momento agora, né, da nossa saúde mental num todo. Eu acredito que homens e mulheres, né, a gente passa por situações de cansaço, a gente passa por situações de esgotamento emocional, que são coisas diferentes, né? E muitas vezes a culpa, não sei se essa é a palavra, mas é nós, né? Por falta de autoconhecimento e por falta da gente se blindar de algumas situações. Muitas vezes nós somos permissivos a tudo. E quando falamos, né, de Lourdes, do ambiente corporativo, quando falamos de uma empresa, por exemplo, se tu é CLT, tu trabalha em uma empresa, o que que acontece? A gente vai sempre fazendo mais, né? Ah, o supervisor pede, o chefe pede, e a gente não tem aquela firmeza de dizer, não, isso não é a minha atividade, isso não é a minha função, e a gente acaba fazendo, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? Somos mulheres, né? Fortes. Forte, maravilhosas, e imagina, claro, um projeto novo, vamos lá. E daqui a Uhum, pouco a gente vai acumulando tarefas, acumulando atividades que vai nos levar para um esgotamento. E muitas vezes a gente vai se dar conta somente quando já aconteceu esse uhum, esgotamento. E quando a gente fala de esgotamento, né? O que que a gente, o que que qual que é a diferença do esgotamento emocional para o cansaço? Por exemplo, cansaço é quando a gente está realizando um projeto, uma tarefa, eu entrei num projeto de um ano, de 6 meses, ou estou com uma demanda esporádica que eu preciso depender toda a minha energia para realmente acontecer aquele trabalho. E passa-se essa fase e tu tira uma semana, uns dias de folga, um final de semana e tu volta renovada, né? A gente volta, uhum, ai, coisa boa voltar para o trabalho, para a rotina, renovado. Isso a gente chama de cansaço, né? Ah, tive um cansaço para realizar algumas atividades, mas agora eu volto renovada para seguir novos projetos, né? Com aquele gás, já agora não, vou começar com esse projeto, vou implementar isso, vou fazer um curso novo, um treinamento, que é a motivação da nossa vida, né? É estar sempre em movimento, né? Independente da idade, que eu acho muito bacana que tu falaste antes, né? Que a pessoa te olhou e disse, nossa, mais 60? Mas claro! A gente vai durar 100 anos, 104, quem sabe até mais, né? Então tem 40 anos pela frente, né? Então é ter esse olhar de não perder a alegria de viver e não se entregar, né? Se conectar demais com o trabalho, deixando com que a vida passe, né? Que a gente não consegue resgatar mais nada depois que a vida passou. E quando a gente fala de esgotamento emocional, é quando a gente tem todas essas demandas aí que nós estávamos comentando, falando, e
a gente vai lá, tira férias, é uma semana na praia, vai para um resort, vai fazer um passeio em família e volta sem ânimo, né? A gente volta sem Uhum. aquela energia de recomeçar uma semana, algo novo, um projeto ou um trabalho. Então, esse é o esgotamento emocional. E em dias atuais, assim, pelas pessoas que a gente se relaciona, que a gente conversa, ou que dá treinamento, ou que atende nas empresas, a gente vê muito presente isso, que as pessoas acabam deixando chegar a esse esgotamento emocional que Uhum. entra lá, né, no que a gente falou antes, né? Ah, às vezes as pessoas não sabem dizer não, né? Isso é algo assim que eu gosto muito de falar, que a gente tem que aprender a dizer não, né? Não, não posso, não é para mim. Ah, por exemplo, né? Ah, tem a semana ali que tem 4, 5 eventos. A gente é sempre convidada, né? A Delurdes também está sempre nos movimentos, né? Acaba levando a nossa energia, a nossa bateria social, tem mais o trabalho, mais a casa, mais os filhos. Então, a gente tem que aprender a dizer não. Não, essa semana eu vou fazer 2 coisas. Vou me envolver com 2 projetos, porque a gente precisa cuidar do nosso coração. Uhum. Né? Se a gente Exatamente. não der atenção para o nosso coração, depois a gente pode ter consequências maiores, né? Exatamente. Eu sou do mundo corporativo antes de me tornar empreendedora de um negócio meu. Eu trabalhei muitos anos, porque todos vocês sabem aqui que eu sou da área de recursos humanos. Então, fui eu que passei muito tempo da vida, né, escolhendo, né, selecionando pessoas, avaliando, né, por que que a pessoa não se entrega totalmente. Nestes momentos da vida em que eu vivi como responsável da área de recursos humanos, a gente tinha um olhar muito grande, sim, para as pessoas, mas a gente sempre fazia uma transversalidade com os objetivos da empresa, né? Uhum, Então, por mais que eu também enxergasse que eu deveria ser leal, que eu tinha que ser ética e sempre fui, né, nesse sentido, óbvio que o nosso discurso dentro da empresa era: você tem que dar mais, você tem que dar mais, né? O uhum, treinamento que a gente promove, as questões de conversas, de liderança, e ainda é um problema dentro das empresas isso, né? Porque existem sempre as camadas de poder, de obediência, né? De busca de lucro, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, não como uma forma contra, né? Porque eu não sou rebelde nesse sentido. Eu acho que o mundo precisa girar em torno da economia e não tem o que fazer. Mas sim, nós precisamos de leis mais efetivas também dentro das empresas que acolham mais. uhum, Principalmente essa mulher que sai de casa de manhã, ela não sai tranquilinha. Ela primeiro organizou o café, ela planejou o almoço, ela teve que levar o filho para a escola, ela teve que deixar todos os trabalhinhos pronto, e ela tem que pensar na volta do depois também. Então ela já uhum. sai sobrecarregada. Como é que ela chega inteira dentro da empresa, né? Então, em alguns momentos, é importante, sim, oferecer espaços de convivência melhor, de falas. E a NR1 está vindo nesse sentido também, né? Estou falando um pouquinho do mundo corporativo, porque eu me envolvo nisso também. Eu promovo pessoas aqui que queiram empreender, e eu acho louvável isso, não só no digital, no seu negócio. Eu sou uma mulher muito ativa para a ação e faço com que as mulheres tenham a sua independência, porque isso vai fazer o quê? Vai fortalecer o dinheirinho no caixa, que é o que dá É isso aí. autonomia para a gente. Muitas mulheres sofrem porque dependem emocionalmente e financeiramente dos seus parceiros, né? Porque em muitos momentos da vida acabaram deixando que ele tomasse conta da entrada do dinheiro, ou então ficaram de coadjuvantes na história. E Uhum. hoje se percebem, né, um pouco mais sensíveis quanto a isso, porque se ele se não tem essa reserva em casa, como é que eu vou viver bem? Tudo gira em torno do conforto, de ter as coisas, de ser A mais fácil de segurança, né? fazer. Acho que a segurança A é algo assim segurança. imprescindível, né? Exato. Então, muitas mulheres estão em busca de novos trabalhos para poder dar conta disso tudo também. E isso eu não vejo nada de errado. Eu também fiz uma transição de carreira e você também fez a sua transição de Sim. carreira também, né?
Então, me conta aí, querida, quando é que o trabalho começou a pesar para ti? Quando foi te dando assim sinais de que era hora assim, olha, não é mais por aqui que eu devo ir. Agora o meu intuito é buscar uma outra proposta de trabalho que venha ao encontro do teu propósito de vida. E foi assim, teve culpa nesse momento? Teve cobrança para ti, dos familiares, enfim, né? Custou caro fazer isso para você? Sempre custa, né? Sempre custa caro, né, Toda Delurde? escolha exige uma renúncia, né? Toda escolha existe uma renúncia. Então, eu comecei a minha carreira profissional na saúde, né? Há 2003. 2003. Então, eu comecei como técnica de enfermagem, aqui em Caxias mesmo, no Hospital Geral e depois no Hospital da Unimed. Trabalhei ali durante 4 anos e meio como técnica de enfermagem. E eu, né, como todas as mulheres, me cobrava mais e mais e mais, né? Não, eu quero ser enfermeira, então, né? Já que eu tô dentro desse movimento, né? E aí comecei então, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Comecei então atuando na área pesada, né? Eu comecei atuando na área de UTI, então já era um ambiente mais pesado, mais difícil de lidar em relação à família, né? Então foi algo assim meio desafiador no início, depois foi embora. Logo passou-se ali uns 4 anos e meio, cinco, então eu me formei. Me formei como enfermeira, então, e fui, né, numa outra transição, né? Quando a gente fala de transição de carreira, até a gente estava comentando antes, né? Muitas vezes as nossas transições de carreiras, elas são dentro do mesmo ambiente, né? Às vezes é dentro da mesma empresa. Não quer dizer Uhum. que a transição de carreira é, eu vou sair do CLT e vou empreender. Não, muitas vezes a gente vai transicionar a nossa carreira dentro da mesma empresa. E isso eu fiz muito e fiz muito bem, assim, porque os estudos já falam, né, de Lourdes, e a gente acompanha, a gente vivencia mulheres, né, que 4, 5 anos no mesmo setor, fazendo a mesma atividade, vai levando a um esgotamento emocional, né? Não ao Uhum. cansaço, sim ao esgotamento emocional. Então, logo em seguida, depois me formei como enfermeira e logo em seguida, depois de uns 2 anos, eu atuando, né, na área de enfermagem, eu recebi um convite para ser coordenadora do serviço. Então eu assumi, né, esse convite, que foi bem interessante, mas era um outro cenário, né? Era um cenário de gestão, de liderança mais focada, né? Eu saí de 6 funcionários para 200, então assim foi um upgrade assim gigantesco, né? E como dar Então, conta disso tudo? como dar conta? Será que é para mim mesmo? Será que eu tenho condições de fazer isso, né? E nesse momento eu me perguntava isso, mas ao mesmo tempo me posicionei como profissional, como responsável, como eu sempre fui, né? Bom, então agora eu vou buscar mais conhecimento. Então eu fui buscar mais um MBA voltado para a área de gestão. Então foi uma outra transição de carreira dentro do meu ambiente, dentro da mesma empresa. Passou-se mais ou menos uns 3 anos e meio, ou outro upgrade, então, na minha carreira, eu acabei transferindo as minhas atividades de um serviço para outro, no mesmo segmento, então, de enfermagem, de gestão, e era tudo muito focado na área de indicadores, equipe, RH, aproximação, né? Conversa com o cliente. Então a gente fazia aí um mix de, de serviços, né? E isso tudo foi fazendo com que eu fosse buscar mais autoconhecimento para eu poder lidar com as diversas situações que o meu cargo me exigia. Então, mais uma vez, fiz uma transição de carreira. E isso eu estou falando de 4 transições Quatro. de carreira dentro da mesma empresa, que deu em E torno de viu, 15 anos. eu vou só fazer um complemento aqui, porque às Claro. vezes a gente acha que mudou totalmente, né? Do que fazia para aquilo que faz. Tá tudo certo se fizer isso também. Mas cada upgrade que você disse aí também,
foi absorvendo, foi necessário absorver novos conhecimentos, e é por isso que é um desafio. E pode ser realmente como você diz, né? Porque as empresas são muito grandes, no teu caso, um hospital, ele atende muitas áreas, e ali dentro a gente está fazendo coisas diferentes. Você vinha no atendimento individualizado para um atendimento de grupo, e agora para um ecossistema enorme, né? Enxergando toda a área de pessoas, sejam clientes, fornecedores, pacientes, né? Familiares, tendo que enxergar, né, uma equipe trabalhando junto com você. É lindo isso, guria, né? Não deixa. A Uhum. gente vai dando frio na barriga da gente, porque a gente vai Vai, tendo que se vai. apresentar, organizar reuniões, Sim. planejamento, né? Trazendo resultados em cima disso tudo. Quer dizer, a gente gerencia uma própria empresa dentro da própria empresa, né? Exato, exato. Então, eu nesse momento aí, nesse cenário, eu fui me apaixonando muito pela área de gestão, né? Na área de gestão, de autorresponsabilidade, de ensinar as pessoas, né? De direcionar líderes, então, treinamento de lideranças, tudo essa parte aí eu me envolvia muito. E isso, para mim, era muito prazeroso, porque eu gosto muito de conversar, de comunicar, de ensinar, de ver coisas novas, né? Então, essa aí foi uma parte muito interessante do meu momento profissional. E, né, como a gente está aqui, né, num papo aberto, né, eu tive, depois desse período, eu engravidei da Marina, da minha filha, e aí talvez eu não servisse mais para o cargo que eu estava. Uhum. Né? É algo que a gente escuta, a gente ouve, alguns já viveram, garanto que muitas das meninas que estão aqui ouvindo ou vão nos ouvir já viveram isso também, né? Porque quando a gente tem um cargo que a gente tem que ter muita dedicação, muita Disponibilidade. exclusividade, né? Que o celular não parava, ainda mais se a gente fala em hospital, né? Às vezes vai até um pedaço da noite, às vezes a gente não consegue dar conta, né? Então, eu vivi esse momento aí de maternidade junto com grandes cargos, que também foi um dificultador ali na questão da minha carreira. Talvez eu estivesse no auge da minha carreira quando isso aconteceu, né? Uhum. Daí foi planejado, o filho e tudo mais, e aí eu tive que desacelerar, o que a gente não quer, né? A gente só quer ir fazendo, né? A gente acha que tá tudo bem. E nesse meio tempo veio a pandemia também, daí eu acabei encerrando esse ciclo, né? Só Com ficando um pouquinho mais claro, porque até é importante dizer: você decidiu ou a empresa decidiu que, por estar no momento maternal, você não servia mais para o cargo? quando eu retornei de Lourdes, já tinha uma outra profissional que tinha assumido todas as minhas atividades, Porque né? talvez subentendido Aí, estava que você já não, já tinha outras atividades extra que te exigiriam mais e tu não poderia estar 100% talvez, aí. talvez sim. Vamos A deixar gente, o talvez, mas é porque eu já escutei muito sobre isso também, né? aham. A maternidade é linda aos olhos, é romântica aos olhos de todo mundo, mas quando ela efetivamente acontece, seja para a gente, né, como mulher que vai assumir, né? A gente precisa se sentir, tá se sentindo assim um pouco, né, responsável por mais um filho, uma criatura que vem ao mundo. As outras pessoas parecem não enxergar isso com a devida ah, com o devido respeito que merece ter. O cuidado, eu acho, né? Cuidado. O cuidado. Então, eu acho que é algo assim que foi bem impactante, né? Se hoje tu me perguntar, tá, mas tu daria conta? Talvez sim, talvez não, né? Depois a gente acabou amadurecendo a ideia e eu acabei não trabalhando mais o dia inteiro nos outros trabalhos que eu tive em função disso mesmo, né? Filho pequeno, a Uhum. gente acaba precisando de ter mais disponibilidade. E hoje ainda é assim, né? Minha filha tem 7 anos e ainda tem muitas atividades que ela precisa, leva, busca, organiza. Então, a gente às vezes não consegue estar por inteiro num trabalho, né? A gente precisa reorganizar a nossa rotina de trabalho. Quando se tem uma família, né? Quando se tem mais filhos, né? E que bom que tu consegue entender isso com tanta tranquilidade, seja porque foi uma decisão sua
em colocar a tua família como algo primordial na tua vida Uhum, e ter elaborado, caso, né, tenha sido da empresa que entendeu assim, né, fica com eles o que é deles, fica comigo o que é comigo, né, de que tu não estaria tão disponível, mas que tu conseguiu fazer e enxergar essa transição necessária, né, nesse momento e conseguiu dar um salto, né, de maturidade ali sobre esse fato também. Que coisa mais uhum. bonita. É, e depois eu acabei saindo, foi um momento muito bom, assim, acho que foi o momento mais importante da minha vida, que eu fiquei com a minha filha, ela tinha em torno de 7,5, mais ou menos, 7, 8 meses, até mais ou menos um ano e meio. Então eu consegui acompanhar e viver tudo isso com ela, né? O meu marido sempre me apoiou muito e me apoia, enfim, em tudo que eu faço, sempre me ajudou a cuidar dela e eu consegui vivenciar isso, sabe? A primeira papinha, os primeiros passos, consegui acompanhar muito isso, foi para mim muito bom, né? Porque eu trabalhei dos 20 até os 35 mais ou menos, sem pausas, né? Pausas de um mês de férias, 15 dias. Então, eu me dei o luxo de parar e ficar cuidando da minha família, não só da filha, mas do marido também, né? Então, foi algo, assim, muito importante. E que precisa desse respiro, meu amor, porque a gente não se dá conta que às vezes algumas escolhas, e às vezes são escolhas do tipo, não, é a minha fase de crescimento, eu preciso dar tudo de mim e tudo. Mas a gente não pode esconder que nós temos, somos mulheres, somos mãe, nós temos família, nós temos pais. Nem tudo dá para carregar tudo aqui, né? Não, não dá. E isso, né, de Lourdes, é só com maturidade, né? Isso é Uhum. quando eu acabei saindo do trabalho, ficando com a Maína, nesse período ali de mais ou menos um ano, eu aprendi muito, porque eu comecei a ler muito, principalmente livros de psicologia, então eu consegui entender, ter mais autoconhecimento sobre os meus desejos, as minhas vontades, o que que era importante para minha família, que nunca tive tempo antes de parar. Ou talvez Uhum. nunca fui incentivada, né? E ali não, eu parei para poder entender algumas coisas que eu não sabia, né? Que eram tão importantes para nossa vida. Que bonito. Que É, bonito ouvir, vem do coração isso, né? E essa tua parada, esse teu respiro, o espaço que tu deu para te conhecer melhor, foi o momento que tu descobriu essa nova mulher que chegou ali, né? Para poder inspirar outras mulheres e ajudarem isso outras aí. mulheres também a, a aceitarem os seus momentos e os seus ciclos. Se Isso tiver que aí. parar, tá tudo bem, E, né? tá, e é assim mesmo, a gente vai parar. Tá sem áudio. Eu dei uma virada de chave, né? Então eu trabalhava na área hospitalar durante toda a minha vida, né? Fazendo várias transições dentro desse espaço. E depois eu então resolvi empreender, né? Então eu fui convidada para comprar uma franquia em sociedade. Então eu comprei, né, a franquia de estética, que é a Diniz Laser. Então, nós desenvolvemos o projeto do zero, desde a escolha do ponto, projeto arquitetônico, equipamento, treinamento de equipe, instruções de trabalho, tudo assim, toda a parte de gestão, né? Então, eu criei uma coragem, né? E pensei, bom, gosto da área de gestão, eu não quero mais estar nesse momento full time dentro de um hospital. Então, vamos lá, vamos testar algo novo, algo diferente. E foi algo que deu muito certo, né? Eu me realizei nesse trabalho, né? Como sendo empresária da área da saúde. Fui estudar de novo, né, Delurdes, porque a minha área de gestão era uma coisa, mas para eu atender clientes, fazer avaliações de saúde e entender sobre procedimentos estéticos, eu fui também fazer mais uma pós-graduação voltada para esse segmento e cursos, né, para poder realmente atender com cuidado, com dedicação e fazer uma entrega adequada, né, para os nossos clientes. E foi incrível, assim, foi algo muito bom.
E eu poderia também, nesse momento, ficar um pouco mais com a Marina, né? Não tinha tanta aquela questão de bater ponto, né? Ter que chegar às 8, sair às 6 da tarde. Então, eu organizava, né, uma programação para eu poder estar com a família e também estar trabalhando. Então, foi algo muito grandioso na minha vida, esse negócio de estética, sabe? Uhum. Eu vou comentar o que a Luciana disse. Sou técnico de enfermagem, Tá. técnica, né? Uhum. Hoje trabalho como cuidadora de idosos para estar mais com a minha família. Parei para respirar, me sinto como se estivesse dando um passo para trás. Para trás, é isso? É isso que ela diz aqui. Enfim, né? Eu acho que eu entendi bem aqui. Hoje trabalho como cuidadora de idosos para estar mais tempo com a minha família. Parei para respirar, me sinto como se estivesse dando um passo para trás. Bom, até tem que entender muito bem como é que você está se sentindo, se acha que de repente a tua vida tinha mais sentido naquilo que você fizesse, né? Que até se a gente também toma algumas decisões e elas não são aquilo que nós imaginávamos, bola para frente de novo, né? Temos que Uhum. encontrar o nosso propósito de vida ali. Não significa que o fato de ter feito você veio, né, de uma transição da área de saúde. A gente não perde o conhecimento. Nós vamos juntar com uma outra coisa. Podemos novamente voltar a fazer, de repente, alguma coisa que tenha a ver com o nosso conhecimento inicial. Nós nunca fizemos, nunca deixamos do zero as coisas, né? Sempre podemos agregar Claro. e trazer para o momento presente daquilo que estamos. Eu vejo assim a colocação ali da Lu, tá, Lu? Eu acho que às vezes a gente precisa dar um passo para trás, né? A gente precisa porque a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ser responsável. E no momento que nem tu falaste, para ficar mais com a tua família, com a tua filha, eu talvez não quisesse também dar um passo para trás, mas o meu sonho era ter uma filha. E como que eu ia fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Quem é que ia educar? Quem é Uhum. que ia cuidar? Quem é que ia passar valores? Quem é que ia levar para a natação? Quem é que ia buscar? Quem é que ia acompanhar o lanche na escola? Quem é que ia no mercado? Né? Por mais que a gente tenha o companheiro, as tarefas têm que ser divididas, né? Até porque tem que ter presença, né? Presença de pai e mãe nos nossos filhos, E né? Acho que depois que o isso tempo passa, não volta e mais. passa muito rápido, né? Bom, a Lourdes já tá Muito. com as meninas adultas, né? Já formadas e tudo mais. Então, às vezes, a gente não tem que estar levando essa culpa pro coração, Lu. É o momento. Daqui a pouco a tua filha tá maior, tu consegue já retomar na tua atividade, ou quem sabe até um upgrade na carreira, né? Conforme a gente comentou antes, né? Então, acho que a culpa não encaixa muito aí, sabe? Não deve, não tem Não que, né? deve, não Até deve. porque a gente já tem excessos de cobranças muito grandes internamente de N coisas. E se a gente for se cobrar que a gente precisa ser perfeita nisso também, né? Não, aí nós não vamos conseguir dar conta do nosso coraçãozinho. A Mel colocou: eu estou direcionando a minha carreira, não sinto culpa porque entendo que tudo é aprendizado, mas Isso sinto um aí. mix de medo e empolgação pelo que vem pela frente. Falando, pegando o gancho da Mel ali, né? Medo. Né? Existiu medo de fazer tudo isso, de transicionar, de parar em casa, de não ter mais o teu salário do final do mês. Existiu uma cobrança muito grande em você também, Graziela. Sim, isso também aconteceu, né? E ainda acontece, né? Porque quando a gente vira empresário, a gente acaba sendo mais instável a questão de salário, de benefícios, né? E eu vinha de uma estabilidade de, no mínimo, quase 20 anos, assim, de 15 a 20 anos, né, dentro dos meus trabalhos de CLT. E eu tinha uma estabilidade, tinha um salário bom, né? No momento, assim, dentro, atingir as minhas expectativas, e depois a gente precisa trabalhar por conta. E isso é muito desafiador. A gente precisa ter muita resiliência, precisa estar preparado para ser um empresário e trabalhar por conta. Porque num mês Porque tu pode faturar e no outro não. Tem que ter vem uma novos desafios aí reserva. também, né? Vem novos Muitos. desafios.
As Nem tudo meninas são também. flores, né? Vocês acham, meus amores, que se fazer de mama aqui também é fácil? Não é, gente. É um momento, um corte todo, né? De toda uma organização que tem que ter. Desde as 6 horas da manhã, organizar o almoço para poder vir aqui fazer. Mas isso eu faço com muita entrega. Por quê? Porque isso hoje me satisfaz. Isso é bom para mim, né? Isso eu sinto que eu faço com mais leveza. Porque talvez eu trago muito daquilo que eu. De habilidades que talvez eu não tinha e coisas que eu vou descobrindo aos poucos também. Tudo é uma construção, né? O que eu acho, Gurias, se eu pudesse reforçar aqui, considerando que a Grazi está comentando, porque ela também é uma mentora de mulheres em transição de carreira, e eu também faço isso nas minhas mentorias, é que a gente não faça as coisas sozinhas. Não faça as coisas sozinhas, porque a gente precisa estar apoiada em outras pessoas, perceber o quanto as outras pessoas estão nos seus movimentos e fazer essa ponte. A Grazi também trabalha como mentora, eu também trabalho, e nós estamos aqui nos apoiando. Que Isso aí. bom se vocês se conectarem com a Grazi, que bom se vocês se conectam comigo. E tá tudo certo, né? A gente não precisa entender que o mundo está olhando para a gente e conspirando contra a gente tem que se virar Não. sozinha, Pelo né? contrário, né? Quando eu acho também legal a gente falar, né, de Lourdes, quando a gente vai para esse movimento do empreendedorismo, a gente não consegue andar sozinha. A gente não consegue. Eu lembro, acho que uns 6, 7 anos atrás, que eu tava na Diniz, e eu já tava cansada. Daí eu disse pro meu marido, bah, eu tô cansada, porque eu era a diretora, né, a CEO ali, o resto era a, as fisioterapeutas, biomédicas, as secretárias, enfim, tinha um time ali, né, de 8 pessoas, e eu precisava expandir isso. Eu nem estava falando de assim, na questão de mais clientes. Não, eu queria expandir conhecimento, trocar, né? Uhum. E aí o Ricardo disse: "Ah, amor, quem sabe tu vai buscar uma associação para te poder entender um pouco mais como que é a questão do empreendedorismo, como que funciona nas outras empresas". E aí eu acabei indo para a SIC, né? Quem me acompanha aí sabe, tem umas meninas aí que estão nos ouvindo também. Então eu acabei indo conhecer a SIC, comecei a participar de almoços, de cafés, enfim, de pequenos eventos. Para quê? Para eu realmente me conectar com pessoas que tinham o mesmo pensamento de crescimento que eu. Porque eu Uhum. precisava me abraçar em alguém e seguir para frente, né? E andar. Precisava de um suporte, de uma ajuda, ou muitas vezes eu ajudava as pessoas e muitas vezes eu era ajudada. Então, eu acho que o empreendedorismo é isso, né? Essas conexões que a gente faz nem sempre é para venda, né? Muitas vezes não é para venda, é realmente o que tu falaste, né, Lourdes? É o apoio, né? Que nós mulheres precisamos. Homem não precisa tanto, ele já é mais, não nem participa tanto, mas nós mulheres a gente tem essa necessidade de troca. E então, o empreendedorismo eu vejo muito isso. A gente precisa estar unida a grandes mulheres, né? E É que apoiar as mulheres, né? As mulheres precisam uma apoiar a outra. Eu acho assim que quem, é quem algo nos escuta fundamental. aqui, quem nos escuta aqui também, que está junto com a gente, é a Alessandra Fleck. Gurias, ela disse, Verdade. muito bom, Gurias. Por que que eu vou fazer referência a ela? Porque eu estava, não ontem eu estava no evento do Cindy Lojas, que eu também participo, e ajudo as meninas a montarem esse evento que é Mulheres que Arrasam no Mundo dos É Negócios. maravilhoso. Eu fui ano passado. E aí a gente escuta depoimentos de mulheres que estão junto, iniciando seu trabalho, como que elas fizeram para empreender. Tivemos o pessoal da Anselme, teve a menina aqui, eu esqueci o nome dela, do próprio local do evento, aqui na Dom Claudino. A Teve Gabriela. uma marca nova que eu não sabia, de uma menina que trabalha com couro, que é um projeto que ela diz que é novo, né? Faz 8 anos que ela está fazendo, mas ela faz um trabalho maravilhoso ali também. E a Alessandra, no dia anterior, eu estava no Sebrae. Gente, o que que eu, 60 anos, vou fazer no Sebrae? Né?
Talvez alguns olhem e digam, mas, né? Mas ali, gente, eu conheci ela, que já está aqui, né? Eu conheci outras pessoas, divulguei meu trabalho lá, e ela mesma proporcionou um networking entre todo mundo lá. Porque, assim, como existem os grandes negócios, eles trabalham com suas marcas e a gente já conhece. Quem não conhece, né? A Coca-Cola, darará, darará, marcas famosas. Agora nós, piquitititos, É. como é que nós vamos fazer para vender? Tudo gira em torno do quê? Eu preciso ter o meu negócio para que ele tenha o seu recurso. Trazer dinheiro para dentro de casa, trazer dinheiro para mim. Então, é sobre isso e a gente não precisa ter medo disso. A gente não precisa ter medo de falar de vendas, de falar de negócios, de falar de parcerias, de falar que eu te encaminho, eu te indico e você me indica. Isso tudo é muito natural, gente. A gente não pode olhar para isso com uma cara de quem diz, não, nós somos capitalistas. Gente, nós temos que Não. viver. É. Nós E precisamos acho que esse, viver, esse assunto que tu traz aí daria uma outra live, né? com Que toda é falar certeza. de network, né? Networking, e principalmente a questão do networking intencional, né? A gente saber o que que vai fazer quando vai nos eventos, com quem a gente quer se relacionar para melhorar nossos negócios, para desenvolver, para aprender. Então, acho que é fundamental, assim, no mundo que a gente vive do empreendedorismo, é fundamental. Mesmo que você tenha o seu bolinho para vender em casa e venda para a vizinha. Por que, que a gente não pode pensar que tem que vender para o vizinho que está atrás daquele vizinho? Como que a gente faz? A gente tem que ir para a comunidade, não tem o que fazer, Não né? tem. Então, quando se fala em empreendedorismo, transição de carreira, mulheres esgotadas, um novo jeito de olhar a vida, reorganização da nossa mente, ele passa por um processo desta forma também. Óbvio, gente, que eu vou comentar com vocês, a minha vida também era, ó, eu vou uma escadinha do mesmo jeito que você ali, ó. Eu não estou, hoje eu estou aqui em cima, fazendo um trabalho aqui no digital, apresentando a mama e tudo, mas eu precisei me entender aqui embaixo também. Teve um momento Uhum. que eu parei, sentei, conversei comigo mesma, descobri, fiz a questão, deixei a pergunta no ar: quem eu sou agora? Né? O que, Nesse que eu quero momento. para mim? Né? Uhum. Depois desse reconhecimento meu, eu tive que fazer um reconhecimento de quem eu era como profissional, do que eu queria. E assim foi indo, eu fui escalonando e as coisas vieram devagarinho aqui, né? Então, nem tudo acontece em camadas. A gente vai se abrindo em camadas e a gente vai construindo o nosso novo mundo em camadas também, sendo bem explícita sobre essa questão da onde a gente sai, mas como é que a gente sai desse marasmo? Como é que a gente sai desse esgotamento, né? Ele tem portas de saída? Claro que ele tem, que não é necessariamente a gente se prostrar e dizer o mundo acabou agora, né? Não. Ou então eu vou parar em casa e não vou fazer mais nada. Ou eu vou me suprimir a dizer, meu Deus, para tudo tá vibrando para todo mundo e para mim não vibra. Na verdade, o movimento tem que fazer ao contrário dentro da gente, né? Isso aí é o autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento e a fé são coisas incríveis, assim, para a gente poder, né, ter uma solidez na nossa presença, né? É ter Exato. todo esse cuidado. Aí diz assim, com 50 anos eu iniciei uma nova faculdade e mudei a rota da minha vida. Olha Ó, aí. meus parabéns, guria, parabéns. Obrigada, Kátia, que está dizendo duas grandes mulheres. Ficou muito bom, adorei aqui. Construímos, aqui a Kátia diz, construímos além de negócios, levamos amizades. Ah, maravilhosa. As gurias da SIC ali, do Núcleo de Saúde, maravilhosas, aí estão nos assistindo, e é realmente isso, né? A gente faz grandes amizades, grandes parcerias e grande fortalecimento entre nós mulheres, né? E a gente não Muito bom. fala só de negócio, né? A gente fala do coração. Então, Grazi, nós já estamos indo lá para o nosso final. Vê como o tempo passa, uma hora, Nossa, né? voa! Ficaríamos aqui conversando muito tempo. É, se tu pudesse dar um recado ali para essas mulheres que talvez estejam repensando sua vida, é,
tentando entender se estão cansadas ou esgotadas emocionalmente. Qual é o recado que tu diria para elas nesse momento aqui, né? Qual é Uhum. a tua mensagem que tu deixaria para esse público que nos acompanhou toda manhã aqui? Claro. Olha, eu deixaria uma mensagem que seria o planejamento, né? A gente precisa ter um cuidado para o planejamento do que a gente quer para a nossa vida. Planejamento e autoconhecimento. Porque não é simplesmente, eu quero mudar de trabalho para virar empresária. Eu preciso ter um cuidado nesse planejamento para não afetar a minha saúde mental, né? Eu Não preciso voltar ter para o mesmo todo. cansaço. Exato, eu preciso fazer um planejamento financeiro e estratégico para poder escalar esse crescimento e tá certa que às vezes demora um pouquinho até engrenar como a gente quer, né? Então eu diria isso. E também eu diria que quando a gente falou de transitar na mesma empresa, que a gente tem várias formas de se desenvolver, de trabalhar com as nossas lideranças, as nossas chefias diretas, para a gente buscar esse novo posicionamento dentro das empresas, né? Eu trabalho numa função, mas eu quero ser gerente. Então o que eu posso fazer? Então a gente precisa fazer uma construção de carreira mesmo dentro da empresa, da mesma Uhum. forma quando a gente está fazendo na parte de empreendedorismo, né? Na parte que não é mais CLT, então a gente tem que ter todo um planejamento. Quando a gente é bem planejado, bem organizado, a gente tem uma chance muito maior de dar certo. Dá para respirar. Isso aí. Muito bom, Gurias. Então, quem precisar algum trabalho, né? Deixa teu perfil ali, teu arroba, convida as pessoas, né, para te acompanharem. Gente, a Graziele também faz um trabalho maravilhoso. Onde é que as pessoas podem te achar? Tu trabalha ali tu se envolve ali com vários eventos. Fica à vontade ali, querida. Então, gente, quem quiser, eu convido para me seguir. Então, Graziela Underline Elbest, trabalho com mentoria e transição de carreira, né? Trabalho voltado também para serviços de saúde, acompanho bastante a área de gestão de clínicas e serviços de saúde. Então, com todo o meu know-how aí, a minha experiência, eu trabalho forte para a gente trabalhar a profissionalização da gestão, para a gente poder estar olhando aí para os nossos números. Então, se alguém precisar entender um pouquinho mais de número, resultado, previsibilidade e melhorar faturamentos, podem contar comigo. Muito bom, guria, muito bom. Finalizada a nossa live com louvor, a gente diz, né? Nós fomos ensinadas a suportar e aguentar tudo, mas nós precisamos nos escutar, essencialmente. E depois pedir reorganização de vida. Se nós não conseguimos sozinhas, buscamos outras pessoas, nos apoiamos umas Isso nas aí. outras, vão para as comunidades, busquem pessoas, né, de conhecimento. Eu sempre trago aqui pessoas que eu tenho certeza que podem ajudar vocês em algum momento da vida de vocês a trazer mais leveza e mais organização na vida de cada uma. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto Vamos lá. aqui. Vamos lá. Vamos ver se a mama não se atrapalha, porque ela é meio perdidinha, sabe? Sorrindo! A gente se encontra pelos caminhos da vida, presencial, online, e a gente volta a se conversar em alguns momentos. Obrigada, a Tchau, Kátia tchau. mandou parabéns, meninas, parabéns para você, e obrigada por estar Obrigada, comigo aí, gurias. Graciela. Até Obrigada, mais. gurias. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.